Olá, senhores, tudo joinha com vocês? Eu estou aqui de volta para gravar aí mais um podcast. Eu até havia dito que eu iria fazer essa gravação colada no primeiro relato que eu coloquei, que foi da parenta lá do Maranhão, né? Mas assim, como são assuntos bem distintos, ontem eu estava falando até meio ofegante, fazendo caminhada, nesse momento eu estou falando aqui da minha casa, né, com mais tranquilidade, eu resolvi apartar os assuntos. Então, um conteúdo vai tá separado esses conteúdos, cada um num vídeo, né? Beleza. Aqui eu vou partilhar para vocês assim o desdobramento, o desfecho, tá? De uma situação que eu já expus aqui no canal. Uma situação que eu só tô partilhando assim porque eu tive muito apoio aqui no canal. Assim, vários inscritos. Olha, não, cara, nós já te conhece, nós estamos aqui, tal, manda, vivendo e aprendendo, essas coisas acontecem e tal. Então, muitos inscritos, assim, me deram aquele incentivo para que eu comentasse, porque eu, de fato, eu tava assim, ao mesmo tempo que eu queria falar, mas eu tava assim, me sentindo envergonhado. Teve um inscrito que ele até botou aqui na aba, eu expus já, eu botei uma situação aqui na aba comunidade, que a pessoa meio que, eu não, tá até aberto aqui. Seria mais ou menos assim, que eu acabei comentando, citando, né? E aí isso dificultou, né? Para que eu pudesse obter o que eu precisava, né? Outros disseram assim, mas não adianta, né? Porque você já sabe, você já conhece como é que é a justiça genocêntrica e tal. Então, eu diria aos senhores, assim, que de toda essa situação, o que eu mais, assim, ficou ruim assim na minha mente é assim, o tanto que eu tenho o hábito de gravar, tanto que eu tenho o hábito de gravar as conversas, e nesse caso eu não fiz isso, mas assim, ao mesmo tempo que eu fiquei com aquele ranço, assim, tipo como fosse uma culpa, pô, se eu tivesse gravado, né? Mas assim, pessoal, caramba, assim, tudo eu tenho que andar gravando, tudo eu tenho que andar gravando. Eu sou assim, aquilo que como diz, tem um inscrito meu que ele gosta de usar o termo red flag, né? Quando eu recebo uma red flag, parece que fica mais fácil, assim, aí eu já me ligo, né? Aqui eu tenho que. Eu tô num campo minado aqui, né? Já, já no caso de uma situação como essa do banco, uma mulher que eu não conheço, não tenho amizade, não tenho nenhum. Nunca tivemos nenhuma antipatia. Qual razão eu iria ficar dessa forma, assim, não tem que gravar, tem que. Não, assim, era uma coisa que estava sucedendo tão de boa, assim, tudo estava dando tão certo que na minha cabeça eu pensei assim, não, aqui é só mais uma etapa da situação que vai ser resolvida e tudo vai dar certo. Eu não tava enxergando nenhuma coisa assim para me ficar na defensiva. Mas, né, acabei me estrepando aí, né, nessa situação de novo. Eu vou compartilhar com vocês isso aqui, assim, eu acho que é interessante, talvez a minha experiência sirva, né, para os demais inscritos aí, né? É, eu, eu vou tentar puxar, assim, sei lá, do dia 8 para cá, porque como já tem um histórico aí, né, no canal, eu já fiz uma publicação contando a história, então eu vou tentar produzir aqui o que aconteceu depois, para que vocês entendam, para que vocês interajam aí comigo, tá? Pra vocês verem o que aconteceu. Pessoal, no dia. Vamos lá. No dia que aconteceu o fato, no mesmo dia, eu olhei aqui pelo calendário, deu no dia 8, que foi na segunda-feira atrasada. À noite eu entrei no site, meu primeiro ato, eu pensei logo assim, ó. Eu pensei logo assim, não adianta eu ir para a justiça. Não adianta, eu não tenho testemunha, não tenho provas suficiente. Então assim, eu vou fazer uma reclamação do que aconteceu no site da ouvidoria.
Esse banco é um banco que tem pouco tempo. Eu entrei por esta causa, né? Eu tenho bancos que eu já tenho assim um vínculo mais antigo, né? Esse banco era uma coisa temporária. Eu entrei para pegar esse benefício que eu ia precisar agora e depois eu iria me desvincular dele. É, Então, assim, eita, cara, eu me distraí olhando aqui para alguma coisa e perdi o foco aqui da fala. Mas vamos tentar, deixa eu tentar recompor aqui. Assim, eu redigi um texto, meu pensamento foi esse, baseado em outras experiências que eu tive com bancos, que geralmente quando a gente manda, eles respondem. Isso aqui não é a primeira vez, eu já fiz reclamação de péssimo atendimento. Uma vez eu fui ameaçado por um escriturário do Banco do Brasil, por razões de esquerdismo. E assim, sempre quando eu encaminho, tem aquele site consumidor.gov, né? Ou então no próprio ouvidoria do banco, geralmente eles entram em contato. Eles entram em contato para apurar, para se retratar, para tentar resolver. Eu já aconteceu o caso de eu ser até chamado. Geralmente ocorre, por exemplo, se for na ouvidoria, você manda lá, aí essa ouvidoria repassa para a agência do banco. Aí alguém, o próprio gerente do banco, a gerência do banco liga, entra em contato. Aí resolve por telefone, ou se tiver aqui na agência, chama lá para resolver. Então eu pensei assim, quando eu mandar essa reclamação, vai ter uma devolutiva. O que é que eu fiz? Quando eu entrei no site do banco, eu fui lá no Fale Conosco. Tinha cinco links. Tipo assim, denúncia, reclamação, ouvidoria, saque, enfim. O primeiro que eu cliquei foi na opção denúncia. Pessoal, assim, eu redigi um texto muito, muito bem feito no Word, contando detalhadamente o que aconteceu. Eu fotografei a documentação que eu tinha, tudo que eu tinha de provas aqui, documentais, e inseri esse texto, inseri todos os meus dados, os arquivos, só que na hora de enviar só dava erro. Só dava uma sequência lá com erro, isso, erro, aquilo. Tentei por dois navegadores aqui para mandar nada. Aí eu resolvi tentar um outro link, que era o link de reclamações. Cliquei em reclamações. A diferença do reclamações para denúncia é porque o denúncia tinha a opção de encaminhar arquivos e o reclamações não, era só o texto. Tanto que eu botei lá, tipo assim, se necessário for, tenho documentações comprobatórias, uma coisa assim. Tá. Quando eu fiz o envio, eu esperava receber um número de protocolo e não houve esse número de protocolo. Apareceu assim: obrigado pelo contato, no prazo de 5 dias úteis estaremos dando um retorno. Tipo assim, olha, eu não recebi nenhuma mensagem no e-mail, que geralmente quando se faz essas reclamações em sites de ouvidoria, é muito comum que eles enviem um e-mail. Olha, recebemos o seu e-mail, aguarde, né? Estamos analisando, enfim. Não veio isso, nem celular, e estava tudo lá no formulário que eu preenchi. Mas eu pensei, não, eles vão dar uma resposta aí, né? Pessoal, passaram-se praticamente o que? 8 dias. Passou-se. Eu esperei a segunda-feira, eu esperei até segunda-feira. Na segunda-feira não houve nenhuma resposta, nenhum contato, nenhuma resposta. E eu já com aquela ansiedade dentro de mim, né? Eu tomei uma atitude. Eu pensei assim. Eu já na minha cabeça eu pensei logo assim: o banco vai passar a mão na cabeça. É mulher, né? E é típico do banco mesmo, né? Agir dessa forma com as pessoas, enfim. Não vai dar em nada. Eu falei, mas eu vou dar uma canseira naquela ordinária, sabe? Eu vou dar uma canseira. Eu recebi muitas mensagens aqui na aba comunidade me avisando assim: ah, mas não adianta você levar na justiça porque é ginocêntrico, o juiz não vai ficar do teu lado. Enfim, as pessoas colocaram aqui assim: ah, mas tu sabe que é assim e tal. Pessoal,
me veio um pensamento, eu vou descrever para vocês assim qual foi o meu sentimento, qual foi a minha ideia. Quando eu notei, ó, eu vi o gerente lá do banco, não deu nem muito moral para isso aí no dia que eu conversei lá. A ouvidoria também não se manifestou. Eu pensei, eu sou consciente, eu tenho consciência que se eu entrar com uma ação na justiça, quem vai responder é o banco. Eu sou consciente disso. Porque eu falei muito assim, que eu queria dar uma canseira nela, né? Eu queria dar um desgaste nela. Olha, muita gente, o que mais se falou foi que, mas aí você não vai atingir ela. Ela não vai responder por isso aí, quem vai responder é o banco. Olha, eu já mexi com justiça algumas vezes, eu já tenho um pouquinho de experiência. Eu posso garantir para vocês, baseado na minha experiência. Eu já tive uma situação, inclusive no antigo canal, eu narrei essa história detalhadamente. Eu vou pegar só um fragmento aqui. Olha só. Eu tive certa vez um problema com uma diretora de uma escola. Isso lá em 2013, onde eu fui muito prejudicado, até no meu bolso. E ali eu resolvi agir. Munido já de algumas provas, enfim, fiz um boletim de ocorrência, contratei um advogado, passei toda a situação para o advogado. Eu lembro que quando o advogado estava escrevendo, que ele levou uma semana para escrever esse processo, para poder protocolar na justiça. Eu lembro dele dizer assim, olha, por mais que fulana de tal agiu contra você, ela te prejudicou, mas o processo não vai ser contra ela. A parte coatora é quem está acima dela, porque os atos dela só tiveram efeito porque alguém que está muito acima dela deu validade a esses atos, né? Deu eficácia a esses atos. Então, é a quem está acima dela que vai responder. Mas, acreditem ou não, durante o percurso desse processo, por mais que a parte coatora era quem ia responder mesmo, ela foi intimada. Ela teve que ir na polícia, ela teve que ir no fórum, sabe? Ela teve que dar explicações, ela se vitimizou, ela teve que se deslocar lá da região que ela mora para vir, teve que trazer testemunha. Então, assim, não foi dessa forma assim, a parte coatora tá respondendo e ela ficou 100% de fora da história. Ficou de boa lá. Não. O que eu digo para vocês que não acontece é a punição. Realmente, não acontece a punição. Principalmente por ser mulher, mas tem um desgaste, sabe? Tem um desgaste. E eu falo para vocês, eu já me vi tanto no contexto em que eu fui a parte acusadora, como também eu já fui parte acusada em processo, inclusive com mulher. E eu falo para vocês, como eu vivenciei os dois lados da moeda, isso aí desgasta. Isso aí tira sono, tira apetite, traz ansiedade, mexe com o humor da gente. Você fica cansado, tem que correr atrás de se explicar, tem que ir em audiência, tem que ir atrás de testemunha, tem que ir atrás de prova para poder se defender. É cansativo para ambos os lados, sabe? Então, assim, eu tive o meu problema resolvido na época, mas não por ela, realmente. A parte de fato coatora, ela chegou para o consenso e houve a solução do problema, mas a vagabunda lá, que aprontou comigo, ela teve a canseira dela. Eu nunca me esqueço, no dia lá da audiência, o advogado, quando nós saímos, ele falou assim, cara, tu agora puxou o freio de mão dela. Que agora lá, junto com ela, você pode ter certeza que ela vai pensar 10 vezes agora antes de tomar qualquer atitude com você. Principalmente que se acontecer qualquer coisa contigo, a primeira suspeita é ela. Porque vocês estão tendo um embate judicial aqui. Então, assim, eu vi que ela ficou desgastada. Ela ficou desgastada daquilo ali. Então, o meu objetivo era esse, pessoal. A minha intenção era assim, eu vou construir aqui, eu vou correr atrás e vou tentar entrar com uma ação processual. Realmente, o banco é quem vai responder, mas de uma vez que ela vai ser muito citada no desenrolar desse negócio, ela vai ter que comparecer. Ela vai comparecer para dar explicações, sabe, para se defender, enfim.
Pessoal, eu não sei se assim, talvez muitos não saibam, mas assim, quem é funcionário público, existem as responsabilidades em cima. Por mais que você trabalhe, mas não, a instituição responde, não, mas o funcionário também responde. Na parte que é cabível a ele ali responder. Eu falo para vocês, os casos que eu já tive batalhas judiciais com mulher na justiça, teve desgaste sim, sabe? Eu vi uma chorar na minha frente, numa mesa da promotoria, sabe? Outras duas também aliás, vi não, pessoas me contaram do desgaste delas. Pessoal, eu tive uma interrupção aqui, ô caramba. Perdi onde é que eu estava na minha fala. Alguém chegou aqui, enfim, aí me interrompeu. Deixa eu tentar retomar aqui, né? A continuidade aqui. Então, assim, eu acho que vocês entenderam aí até onde eu falei, né? A questão lá das mulheres e tal, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que caso eu entrasse com uma ação processual, era para dar esse desgaste nessa safada lá, sabe? Tipo assim, ela conseguiu me atingir, me prejudicar, então como que eu iria conseguir atingi-la? Dando esse cansaço nela, fazer ela ficar uma noite preocupada, com medo. Pessoal, não existe essa pessoa que esteja respondendo. Eu digo assim, pessoas comuns, né? Bandido ele não tem medo de justiça não, né? Mas falo pessoas comuns, que nem ela que é funcionária pública. Pessoa saber que seu nome está rolando dentro de um processo judicial desgasta emocional. Era para isso aí que eu queria. Não é porque eu acreditasse que eu iria conseguir fazer com que ela que eu acredite que ela vai pagar, que ela vai ser punida. Não, não, não. Sabe? De jeito nenhum. Era mais nesse sentido. Só que eu me dirigi, aí assim, uma vez pensando nisso, né, eu fiquei, não, vou correr atrás, né, eu já tenho aqui um pouco de provas, vou correr atrás. Na segunda-feira eu procurei um órgão aqui, que em todo estado aí tem nomes, né, tem lugar que é unidade de ensino, unidade regional, enfim, cada região tem esses nomes, né, então eu vou chamar aqui, eu fui num órgão, né, que de certa forma comanda a educação. E lá tem um setor que é o que é muito dito aí, recursos humanos, né? Fui lá, na semana passada eu já tinha partilhado desse fato com vou falar logo, uma mulher. Não tem como se recorrer a homens aí, porque a educação ela é um campo da área pública hoje, que é dominado, dificilmente você vai encontrar homem na área da educação. Eu comuniquei essa mulher, ela até assim falou para que eu comparecesse, ela falou, você tem que vir pessoalmente, só que devido a razões de trabalho não deu para mim ir na semana passada. Quando eu fui até lá na segunda-feira, esta pessoa não estava, mas eu falei com uma outra que assim, vamos dizer, eu achava que elas eram tudo igual hierarquicamente, mas parece que essa com quem eu conversei na segunda é um pouquinho abaixo, hierarquicamente, em relação à outra. Cheguei lá, eu já havia falado com ela também lá atrás, aí eu fui conversar com ela e fiz uma pergunta. Eu falei, eu gostaria de saber por que um empréstimo que eu contraí no Banco X não foi incluído no desconto. Por que vocês não processaram esse desconto aqui? Como é que se chama? É o desconto consignado, né? Qual foi o motivo? O que aconteceu? Eu quero a verdade. Essa mulher entrou num sistema lá no computador, foi fazer uma pesquisa lá e disse assim para mim, ela falou, olha, o banco, virtualmente, ele encaminha todo mês um arquivo. Tipo assim, as pessoas, por exemplo, pessoas que quitou seus empréstimos, pessoas que renovaram o empréstimo, que contratou um empréstimo pela primeira vez, toda essa situação, eles mandam um arquivo informando tudo isso aí.
Esse arquivo ele tem que chegar com antecedência ao fechamento da folha de pagamento e a questão do pagamento em si, né? Para que a gente possa incluir essas informações no sistema e assim processar isso, fazer a inclusão disso. Então, assim, em novembro, que foi o mês aí que você contratou, eles mandaram. Pessoal, ela virou assim a tela do computador na minha frente, assim, ela virou, ela falou, vou te mostrar bem aqui, ó. Esse aqui foi as informações que nos foi encaminhado aqui para fazer o processamento e o seu nome não veio. Ela disse, o seu nome está no arquivo do mês seguinte. Tipo assim, em dezembro, quando nós já tínhamos pago, já o mês foi que eles enviaram. Então, por isso que não foi incluído. E eu te digo, não foi culpa nossa aqui. Não foi. Se tivesse mandado, teria sido incluído. Mas não mandou. Aí, quando ela falou isso pra mim, eu falei, por favor, me dê uma fichinha. Tem umas fichas lá de fazer requerimento. Eu falei, me dê uma ficha aí. Peguei lá uma caneta, eu vou fazer um requerimento aqui. Aí, marquei lá, tal, tal. Aí, lá na justificativa, eu fiz uma solicitação. Eu falei, eu coloquei lá que eu precisava que ela fizesse uma declaração informando o motivo por que esse desconto não foi feito. Falei, a explicação que a senhora está me dando aqui, a senhora vai colocar por escrito, lavrado. Aqui eu quero uma cópia daqui, tá? Porque eu vou tomar minhas providências. Eu preciso tomar minhas providências. Pessoal, teve uma pessoa que eu não vou expor aqui da minha conversa com ele nesse momento, agora não, mas eu até conversei muito com ele, o Lorde, ele teve informações muito boas a esse respeito. O que eu não compartilhei para vocês lá atrás, eu vinha compartilhando com ele, assim. Por exemplo, a primeira pessoa com quem eu me abri sobre a intenção de processar foi com ele. Só que assim, eu comuniquei já na terça-feira, acho que no feriado, eu já tinha tomado já umas providências. Que ele até falou assim, ele disse, você não deveria ter, você confessou a sua intenção. Ele falou, você confessou a sua intenção. O que eu fiz? Quando eu falei, eu disse assim, eu falei, eu vou tomar providências. A funcionária vai falar, não, mas para que é mesmo que tu quer? Tu vai levar isso pro banco? Tu vai? Eu digo, eu vou levar para um advogado. Pessoal, eu nem gosto de estar mentindo, mas nessa ocasião eu menti, assim, para dar aquela ênfase, sabe? Eu falei, não, eu já estou com um advogado contratado. Pessoal, eu nem tinha, assim, eu ainda, para mim ir no advogado, olha o que eu pensei, não, para mim poder ir num advogado, eu tenho que ter esse documento primeiro, né? Porque aí eu ia chegar pro advogado já com as provas, ó, advogado comumente é chamado de doutor, doutor, tá aqui, ó, minha história é essa, tá aqui, isso aqui são os documentos, eu tinha que ter esses documentos em mão, né? Então eu falei para ela, eu digo, não, eu já estou na verdade contratado não, eu falei, eu já estou com um advogado já conversado, sabe, ele vai pegar essa causa desse problema. Eu falei, só que eu preciso esse documento, é a peça principal da acusação. Aí ela disse assim, a funcionária, ela falou, tá, não, tá bom. Ela falou, peraí. Aí ela pegou ela pegou a agenda dela lá com a caneta, aí ela anotou meu nome, qual era o meu cargo, anotou um monte de dados lá. Ela falou, não, nós vamos fazer o seguinte, porque ela disse, eu tô com uns serviços aqui na frente, eu não vou poder resolver esse teu caso agora, tá? Mas assim, amanhã é feriado de carnaval, você vem aqui quarta-feira. Tu vem quarta-feira que eu já vou ter um parecer para ti disso aqui. Ela falou, o que eu vou fazer? Eu já tenho as informações aqui, eu tenho essas informações aqui, só que eu vou dar uma ligada lá no banco. Ela falou, eu vou entrar em contato com a gerência lá desse banco para me pegar mais umas informações. Eu preciso checar mais umas coisas lá, sabe? Antes de te dar esse documento. Pessoal, me pareceu, assim, ela demonstrou assim que ela ia fazer o documento para mim, sabe? Aí, então tu vem na quarta-feira aqui que aí eu já vou ter como responder isso aqui para você. Passou-se o feriado, né, ontem, ou antes de ontem, né, de terça-feira, quando foi na quarta-feira, eu retorno a esse órgão. Chegando lá, entro na sala, encontro essa servidora e pergunto a ela, pergunto para ela, e aí, o que é que você conseguiu aí para mim?
Quando eu faço essa pergunta para ela, ela diz assim: nós vamos conversar, mas não aqui. Nós vamos ter que conversar noutra sala. Vamos para uma outra sala. Eu saí desse setor e fui para uma outra sala onde estava a mulher com a qual eu havia conversado na semana passada, que eu já tinha externado o problema, né? Eu já estava em busca dessa resposta. E assim, essa mulher é hierarquicamente superior a essa com quem eu estava tratando naquele momento. Chegando lá, ficamos somente nós três dentro dessa sala e a servidora disse assim para mim, ela falou, você fez um requerimento, né? Você me entregou um requerimento solicitando uma declaração assim, 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 né? Pois é, só que lá naquela sala eu não decido nada sozinho, sabe? Tudo que eu faço ali eu tenho que ter o aval, eu tenho que ter a confirmação de alguém que está acima de mim. E a pessoa, uma das pessoas que é acima de mim, aí apontou nessa aqui, e ela não me deu essa autorização. Eu tive que vir, eu falei com ela do seu caso, e ela não me deu essa autorização para te dar essa declaração. Ela falou, tem tudo lá no computador, tá tudo lá, mas eu não fui autorizada. Eu olho para essa outra mulher e pergunto para ela, eu falei, por que a senhora não autorizou que ela me desse a declaração? Eu falei, eu estou precisando do documento. Aí ela disse assim, ela falou, olha, ela participou a sua situação para mim e eu falei para ela que quem ia resolver o teu caso sou eu. Ela falou, o que é que eu fiz? Ao invés de eu autorizar te dar essa declaração, eu mesma entrei em contato com o banco. Eu falei diretamente com a gerência do banco e assim eu dei uma pressão. Ela falou, eu fiz no intuito de tentar resolver o teu problema. Pessoal, foi assim um discurso... Ao mesmo tempo que ela tentou assim mostrar para mim que ela estava tentando me ajudar a resolver o problema, mas por um lado eu senti claramente ali um corporativismo feminino ali. Mas vamos com calma aqui, né? Ela disse assim, ela falou, não, tu sabe que mexer com justiça demora muito, né? Você sabe que resolver coisas na justiça demora muito, então, em vez de tu pegar essa declaração para resolver isso na justiça, eu tentei eu mesmo entrar em contato lá para resolver direto com a gerência. Pessoal, se procede ou não, eu não sei, que não dá nem para confiar muito nisso, né? Mas ela disse que conversando lá com esse gerente, ela fez todo o apontamento. Ela falou, eu tenho um servidor do quadro aqui nosso e ele contraiu esse empréstimo e vocês não nos informaram e acabou lesando e assim, ele já esteve conosco. Ela disse que essa conversa foi na segunda-feira mesmo, tipo segunda-feira à tarde. Ela falou, o servidor já esteve aqui requerendo uma documentação, tá? Já para entregar na mão de um advogado para colocá-los na justiça, para colocar vocês na justiça por conta do que aconteceu. Só que eu segurei, ela falou, eu segurei por enquanto que eu quero saber de você o que é que você vai fazer para resolver esse problema. Vai querer entrar na justiça ou vamos resolver de uma outra forma? Aí ela disse que esse gerente, segundo ela, disse que o gerente ficou todo agoniado no telefone. Não, mas peraí, quem é esse professor? Me passe o nome dele, tal. Mande ele vir aqui, não vai precisar levar na justiça. A senhora diga para ele entrar em contato comigo aqui na agência, que eu vou entrar no sistema e eu vou retirar todos os juros, sabe? Ele vai pagar só o valor líquido da parcela. Aí foi quando a cidadã disse, olha, o que tem a ser feito agora é o seguinte, é você ir lá, vá lá, porque eu conversei com ele e ele me assegurou isso, você pode ir lá que ele vai entrar no sistema e vai fazer a retirada desses juros, tá? E assim, ele concordou, não é que você tem que pagar hoje, ele vai concordar com a data que você puder pagar e não vai te cobrar os juros. Então vamos resolver isso logo, assim, dessa forma, tá bom para ti? Na hora que ela falou isso pra mim, pessoal, eu sei que isso aí, eu não deveria nem ter falado isso. Eu digo, eu sei que resolver vai. Eu falei, mas realmente, quando eu tive a intenção de levar na justiça, não era só por conta do empréstimo para pagar. Isso aí eu ia ter que pagar de todo jeito mesmo, né? Com juros, sem juros, eu ia pagar. Mas assim, eu queria era, de certa forma, dar um corretivo naquela funcionária. Eu falei, porque ela fez isso aí comigo. Se ninguém corrige isso aí, não faz nada, ela vai continuar fazendo até pior. Eu falei, mas pelo que eu vi, eu não vou poder fazer isso, né? Porque eu falei, o documento principal era esse aqui que eu precisava pegar com vocês. Aí foi a hora, assim, eu já levantando, né, das cadeiras, pessoal, tanto uma como a outra falaram assim, não, como ela me conhece, não,
professor Vitor, que é isso, rapaz? Oh, meu Deus, coitada, sabe? Coitada dessa moça, sabe? Olha, talvez nem fez por mal, a pessoa erra, sabe? Mas assim, pra que mexer com justiça, sabe? Pra que mexer com justiça? Uma coisa que dá pra você resolver lá no banco mesmo, já ligamos, eu tô facilitando sua vida, sabe? Vai fazer isso não. Pessoal, é isso aí, por isso que eu botei na aba comunidade, né? Porque eu fiquei assim, eu fiquei me recordando muito assim, que tipo assim, quando é o homem que faz qualquer coisa, a gente escuta muito da boca de outras mulheres, mulher, não aceite. Não é assim que elas falam, não aceite, não aceite ser abusada, não aceite ser explorada. Fez alguma coisa, vá na polícia e denuncie. Vá atrás do seu direito. Não aceite macho escroto. Só que vocês sabem que isso aí tudo é só pra cima de homens, tipo no meu estilo aqui, né? Os bandidos tá fora desse sistema aí, né? Mas assim, quando é o homem, todo mundo incentiva. Todo mundo vá, denuncie. Um exemplo, vocês acham que eu, por exemplo, se eu sou um professor, de repente lá na escola onde eu trabalho, eu começasse a ser grosseirão com as funcionárias da escola, as colegas, começasse a maltratar aluno, vocês acham que ia ter essa fala? Não, gente, mas coitadinho do Vitor, sabe? Não, não leva ele na justiça, não. Calma, vamos passar, vamos botar os paninhos mornos aqui, sabe? Resolver só entre nós. De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum. Mas quando é mulher, sempre tem. Eu tô falando que foi mulher, mas homem é do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se eu tivesse conversando com dois machos ali dentro daquela sala, eu ia ouvir a mesma coisa. Não, professor, que é isso? Faz isso não, sabe? É mulher, sabe? Mulher é assim mesmo, sabe? Pessoal, ou é isso que é difícil, sabe? É por isso que é difícil assim, você tentar fazer alguma coisa. Porque o sistema já. Na hora que se percebe ali que alguém está se movimentando contra uma mulher, já é feita ali uma barreira. Todo mundo já se coloca ali com uma barreira de contenção para tentar proteger essa mulher. Por mais ordinária, pilantra, mau caráter que seja, mas as pessoas têm uma tendência a proteger, sabe? Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Uns meses atrás, ano passado, isso já tem tempo, aconteceu uma situação aqui que tem a ver assim com pessoas que é do meio político. Foi tipo assim, é um cara, é um senhor aqui que ele já foi político muito tempo atrás, mas hoje ele não tem mais nenhuma influência. Aí tipo assim, ele não tá mais no meio político. Aí uma filha dele começou, seria mais ou menos assim, o velho é esquerdista e a filha se bandeou assim para um lado, digamos mais à direita, tipo assim. E o pai dela não gostou, sabe? O pai dela não gostou. Na verdade, primeiro a filha é uma jovem, sei lá, tem menos de 30 anos. A filha foi numa rede social e publicou um vídeo falando assim, não, meu pai não está certo. Ela contestou umas coisas lá do pai dela, sabe? Ela contestou, não, porque não, isso aqui não procede. Meu pai está errado nisso aqui. Ela fez uma contestação, aí o velho, em seguida, veio assim meio que magoado, sabe? Por mais que ele seja esquerdista, mas eu fiquei até com pena do velho, sabe? Aí ele falou assim, pois é, você é minha filha, o pior que foi o pai e a mãe que veio falar, você é minha filha, você fazer uma coisa dessa, não sei o quê. Pessoal, ficou aquela coisa assim, imagine assim, uma coisa de família, um problema que era para ter sido tratado lá entre eles, não, aí ficou assim meio exposto, sabe? A situação. Pessoal, se vocês, como o pai e a mãe meio que falou umas coisas lá, assim, reclamando da filha, se vocês vissem o tanto de escravoceta que ficou se doendo, que eu na hora eu pensei assim, eu digo, esse senhor tá correndo até um perigo de um escravoceta querer agredir ele. Eu vi muito escravoceta nas redes sociais aqui. Esse velho devia tomar vergonha na cara, porque a menina tá certa, porque a menina isso, a menina aquilo. Quem é ele? Ela já é maior de idade, ele não tem o direito de estar. Pessoal, mas eu vi os caras se doendo por essa moleca, sabe? Eu não vi ninguém se doendo pelo pai dela, pelo pai nem pela mãe, sabe? Então, assim, é um exemplo que eu tô dando, sabe? De uma situação que sempre as pessoas tendem a ficar do lado de mulher.
eu sei que parece assim é uma ingenuidade minha, né? Querer achar que eu iria conseguir fazer essa, mas a minha lógica foi essa, né? Então assim, eu iria sair daquele local, eu estava crente assim que eu iria sair dali com aquele documento, eu já iria procurar um advogado e tudo, mas aí não consegui o documento, né? Não consegui. Tipo assim, aí desmoronou, né? Desmoronou a ideia do processo. Desmoronou a ideia. Isso já foi o quê? Foi hoje, né? Eu não sei se eu misturei aí, eu falei. Não, o pessoal, eu acho que eu me embananei na história, né? Eu falei, pessoal, deixa eu fazer uma correção. Perdão aí, minha cabeça embaralhou aqui. Eu falei que eu fui ontem, né? Não, eu fui foi hoje. Sabe por que ontem? Ontem passou o dia chovendo aqui. Eu não fui ontem lá procurar, eu fui foi hoje. Então hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, eu fui até o local e houve essa conversa, né? Houve essa conversa. Quando eu saí, que aí foi o que elas falaram, elas ficaram com aquela conversa mole, não, calma, resolve isso lá, não vai mexer com justiça. Eu senti que elas estavam com pena dessa mulher. Pessoal, ninguém me tira da cabeça que elas não me deram aquele documento. Vamos inverter, vamos inverter. Digamos que eu fosse o escriturário do banco, que tivesse agido dessa forma, e ela fosse a professora lesada, e ela chegasse lá para essa mulher e dissesse, olha, eu fui prejudicada, aquele cara lá do banco, o Vitor, mentiu para mim, me passou para trás. Vocês acham que ela não ia dar essa declaração? Na hora, pessoal, na hora. Olha, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Eu já me vi em situação em que, por exemplo, quando eu trabalhei na saúde, uma enfermeira fez uma falsa acusação contra mim dentro do local de trabalho. Todas as mulheres do posto assinaram a falsa acusação, o documento que ela fez. Mas eu já tive uma situação depois, no outro local, em que eu fui humilhado, aconteceu uma situação e tinha algumas colegas na hora, na recepção do local, que presenciaram. E depois, quando, tipo assim, num dado momento que eu falei com elas, sabe o que elas responderam para mim? Não conte comigo. Porque eu queria, assim, eu queria que elas falassem, contassem o que aconteceu, fosse... A frase que eu ouvi delas foi o seguinte: eu só sou testemunha dos meus atos, tá? Não bote meu nome nisso aí. Eu vi, eu presenciei, eu sei que fulano fez isso, mas não me bote nisso aí. Estou fora. Resolve teu problema lá com ela e me deixa de fora. Então, assim, quando foi para beneficiar uma mulher, todas assinaram, mas quando foi para beneficiar eu, homem, nenhum assinou. É sempre assim. Mas aí, o que que eu falei para elas? Eu disse assim para elas, eu falei, ó, tá bom então. Eu falei, eu vou procurar a agência bancária. Falei, só que eu não vou procurá-los para conversar verbalmente. Eu vou me manifestar através de um documento. E eu quero que eles se pronunciem também de ofício. Porque palavra... Falei, por ter confiado em palavra é que eu me entrei nesse problema aí. Por isso que eu tô com esse problema aí. Se eu tivesse sido mais assim, em cima, não, pera lá, me dê um documento aí dizendo isso aí que tu tá falando, talvez eu teria conseguido, mas fui confiar em palavra. Eu falei, então, já deu. Eu falei, agora a forma de eu agir vai ser outra. Pessoal, eu cheguei aqui na minha casa e sentei aqui na tela do computador e eu redigi um texto. Olha, eu tô com uma vontade de ler esse texto para vocês, tá bem aqui na minha mão, sabe? Eu acho que eu vou ler esse texto. Claro que pulando os nomes, né? Claro que pulando os nomes. Mas eu vou ler esse texto, né? E assim, eu quero contar para vocês o que que aconteceu, qual foi a minha ideia, tá? Para dar um desfecho nisso aqui. Eu cheguei aqui em casa, eu pensei assim, não, eu vou fazer um texto, né, um documento, um ofício, e eu vou imprimir e vou levar para ele recibar uma cópia. Eu vou ler para vocês o que que eu coloquei aqui, ó, tá? Então eu sei fazer, eu já trabalhei em área administrativa, muito tempo atrás, já fiz curso, aquela parte lá de redação oficial, né? A gente vê muito essa parte de como é que chama? Caramba, redação oficial, as redações oficiais, né? Então eu sei um pouco. Eu botei aqui, a Sua Senhoria, o Senhor. Eu tinha um documento. Olha, pessoal, olha que história incrível que eu vou contar aqui para vocês. No dia que eu fui lá, no dia 8,
que eu estive lá, eu falei com um gerente desse banco, era um cara assim, bem magrinho, sabe? Bem magro. Um jovem magrinho. Ele me deu um documento assinado por ele, com o nome grafado. Não era nem de carimbo, era grafado mesmo, o nome completo. E ele estava. Só que assim, no ato que eu cheguei lá, que foi a ocasião que eu fui falar com a safada lá, e ela me repassou para ele, né? Pro gerente. Eu lembro que eu cheguei, eu perguntei assim: você é o gerente daqui? E ele disse assim: olha, o gerente mesmo é fulano, só que ele tá pro almoço. Mas eu tô aqui respondendo. Ele era tipo um subgerente. Como ele me deu esse documento, eu coloquei no nome dele, eu botei direcionado a pessoa dele. Falei, ele é o gerente lá, eu vou botar aqui para ele, né? Eu botei o senhor, nananã, né? Gerente do banco tal. Aí eu botei assim, ó, senhor gerente, eu, Vitor Ronque Ronque, portador da cédula de identidade, número, nananã, e correntista desta agência bancária, desde, aí informa aqui a data, comunico-lhe sucessão de fatos ocorridos. Recebi correspondência informando dívida em meu nome e ameaça de inclusão do meu nome no SPC, no qual já houve um diálogo entre nós sem sucesso. Após isso, eu procurei a ouvidoria do banco e encaminhei uma reclamação contra a senhora. Eu vou dar um nome para essa fulana aqui, tá? Eu vou chamá-la de Marcela, tá? E encaminhei uma reclamação contra a senhora, a servidora, senhora Marcela, das tantas. Porém, até hoje o banco não se manifestou. Então, eu já estava fazendo a juntada de documentações necessárias para encaminhar para um advogado e assim ingressarmos com ação no juizado civil contra a servidora. Só não fiz isso porque a servidora aí eu cito, né? Nananã, senhora, aí cito o nome dela também, alegou não poder me fornecer via ofício declaração de que a falha não fora de lá. Explicou-me verbalmente, mas não quis oficializar. Porém, disse que houve um contato com Vossa Senhoria no intuito de tentar uma negociação para solucionar a pendência que o senhor propôs retiradas dos juros e pagamento da parcela líquida. Comunico-lhe que, se procedente, pretendo, na primeira semana de março, assim que receber proventos, irei sim à agência a fim de regularizar a minha situação. Gostaria de uma manifestação por escrito dando confirmação. Pode ser por correspondência ou e-mail. Aí eu cito o meu e-mail aqui. Acredito que de Vossa Senhoria, como chefe da servidora, deveria aplicar-lhe uma medida punitiva, uma advertência por escrito, para que situações como essa não se repita mais. Isso me trouxe muita chateação e estresse. Reitero, logo que percebi que o desconto da primeira parcela do meu empréstimo não havia sido descontada por volta do dia 2 de dezembro de 2020 e sabendo que não faria sentido eu procurar o órgão ao qual sou vinculado, pois não teria como devolver o pagamento para ser feito o desconto, procurei a senhora Marcela dentro da agência, relatei a ela o fato e solicitei a ela opções para pagamento, como transferência em conta corrente para débito da parcela ou impressão de um boleto para que eu pudesse pagá-lo e assim minha situação ficar regularizada. A mesma foi categórica em dizer que, abre aspas, que o banco não trabalha dessa forma, que não existia essas opções. O desconto de empréstimo consignado é feito unicamente na folha de pagamento. Se o órgão não fez o desconto, eu deveria aguardar para o mês subsequente, para que fosse descontado, pois na agência não tinha como resolver. Ainda questionei, você tem certeza que isso não vai dar nenhum problema depois? E ela respondeu, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema. Essa senhora, a meu ver, é uma preguiçosa. Ela me empurrou com mentiras para não ter o trabalho de resolver o meu caso. Ela sabia sim que tinha como resolver, mas para ficar livre de trabalhar, preferiu mentir. Após eu descobrir a verdade e vir até a agência, logo que comuniquei a ela que deu problema sim, imediatamente mandou que eu fosse falar com Vossa Senhoria. Ela é consciente do que fez. Não quis papo comigo porque sabia do que tinha feito. Eu achei muito estranha a fala dela pelo fato de saber que todos os bancos aceitam pagamentos por antecipação
E para que isso ocorra, o cliente deva pagar diretamente na agência em comum acordo e não através de descontos em folha. Inclusive, já fiz isso em outros bancos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, já paguei parcelas adiantadas ou até atrasadas. Enfim, e os bancos me ofertaram opções de débito em conta ou via boleto. Mas eu não entrei numa linha de enfrentamento com ela por acreditar na idoneidade da servidora. Não pensei em nenhum momento que pudesse estar mentindo para mim, usando de má fé. O mínimo que imaginava é que os servidores desta agência usassem da boa fé, da ética e da responsabilidade para com seus clientes. Mas saber o que soube depois foi muito estressante. O Senhor mesmo declarou que há sim essa possibilidade. Eu iria entrar na justiça por ter sentido que o banco, abre aspas, passou pano para o ato da servidora, deixando que eu arcasse sozinho com o prejuízo da situação. Não achando isso justo, não achei isso justo. Só não fiz o que pretendia porque não consegui todas as provas necessárias. Enquanto eu estiver vinculado a este banco, não confio mais na palavra de nenhum de vocês, mas sim tudo terá que ser registrado de ofício ou por meio de gravações para que eu possa me defender caso haja má-fé. Eu também sou servidor público e conheço da lei. Sei muito bem que a atitude dela não foi legal e passível sim de apuração e punição. Esse tipo de coisa não deve ser tolerado, pois a impunidade fortalece a continuidade das práticas ilícitas. Sem mais, aguardo manifestação por escrito. Esse aqui foi o texto que eu redigi. Fui na rua, imprimi em 2 vias, assinei as 2 vias e me dirigi até a agência bancária. Quando eu entrei na agência bancária, que eu olho exatamente para o mesmo ambiente, a mesma mesa, onde estava o gerente, que eu olho, não estava o gerente com o qual eu havia conversado lá atrás, o rapaz magrinho. Enfim, havia um outro cara lá, um cara jovem também, sabe? Um cara de boa aparência, branco, enfim. Estava sentado, ele não estava atendendo ninguém. E eu chego na mesa já com uma pasta na mão e falo assim, boa tarde. Aí eu tirei o documento da pasta e menciono a ele. Eu falei, o senhor é o fulano de tal? Aí ele falou, não. Eu falei, eu estou com um documento que eu gostaria que fosse recibado. Eu coloquei endereçado a ele porque ele já está ciente da situação e foi com ele que eu conversei dias atrás, então eu direcionei a ele. Quando eu cito o nome dele, porque eu não tinha percebido, a pessoa estava numa outra mesa próxima e escutou quando eu falei no nome dele. E veio. Nisso ele pega uma cadeira e senta-se do lado do outro cara que estava lá, né? Pelo que eu entendi, o que eu estava ali dialogando já era o gerente, vamos supor, o gerente geral, né? O gerente maior ali do banco. O outro era já um inferior a ele, né? E ficaram os dois. O cara pega o documento e começa a ler. O que eu falei, o que eu encontrei primeiro, né? Ele começou a ler, né? Aí leu. Pessoal, quando chegou nessa parte aqui do documento que diz assim, ó, vou repetir aqui. Acredito que de Vossa Senhoria, como chefe da servidora, deveria aplicar-lhe uma medida punitiva, uma advertência por escrito. Quando eu cito isso, aí ele para de ler e olha para mim e diz assim, ele falou, o senhor cita aqui neste documento, o senhor me solicita que eu faça uma advertência por escrito contra a servidora, mas por qual motivo? O que ela fez que ela merece uma advertência por escrito? Aí eu falei assim, eu digo, o senhor não está ciente da situação? Aí ele falou, não. Aí eu falei, mas você aqui, o que estava do lado dele, eu falei, mas você está. Eu falei, esse aqui eu conversei na semana passada e tal. Eu falei, mas tudo bem, você quer saber? Eu posso lhe dar um resumo. Pessoal, da forma mais resumida possível, eu falei ali. Eu digo, o problema é tanto que eu falei só um pouco e falei, continue a leitura. Eu tipo assim, eu digo, não, o problema foi que eu contratei um empréstimo aqui, uma parcela desse empréstimo não foi descontada em folha, por uma falha daqui, que eu já estou ciente, né? Vocês não informaram. Eu procurei aqui, na época, para tentar pagar, realizar o pagamento. Tipo, não descontou lá, mas eu estava com dinheiro, então eu pensei que eu poderia pagar aqui. Falei, só que essa servidora que está constando aí no documento, leia, continue aí a leitura que você vai
ver o que foi que ela falou para mim quando eu pedi. Eu vim aqui, eu pedi para ela para que eu pudesse pagar essa prestação aqui. Mas leia aí. Aí ele pegou o documento e leu até o final. Quando ele terminou de ler, ele pegou um carimbo, deu uma carimbada aqui, tá? E assinou e botou a data de hoje, né? E me entregou. Só me entregou uma cópia. Eu recebi, também ele não perguntou nada, eu não perguntei mais nada, peguei o documento, me levantei da cadeira. Pessoal, eu acredito que ele não quis instigar mais, porque aqui eu cito que eu não quero conversa. Eu pedi para ele se manifestar por escrito. Então, de uma vez que eu pedi, não tinha razão nenhuma para a gente ficar batendo papo ali, né? Pessoal, mas olha o que que eu fiz. Quando eu fui saindo do banco, eu fui caminhando. A agência é grande, essa agência, uma agência grande. Eu fui caminhando ali dentro do banco, mas assim, eu caminhava um pouquinho e olhava para trás. Eu caminhava um pouquinho e olhava para trás. Eu saí de dentro ali da agência, entrei para a parte dos caixas eletrônicos e eu de olho, né? E quando eu olhei, qual foi a cena que eu presenciei? O cara magrinho, ele levantou da cadeira dele, ele ficou em pé, assim, ele ficou em pé com as mãos assim sobre a mesa. O papel, o documento estava na mesa e eu percebi o outro cara lá, não sei se aquilo foi uma dissimulação ou se foi mesmo, mas eu vi que parece que o cara estava assim tentando entender, que eu vi o outro conversando assim, gesticulando e o outro falando, sabe? O outro falando e mexendo assim com a cabeça. Eles ficaram conversando ali na mesa, sabe? Quando eu passei pela porta giratória, que eu já, tipo assim, eu já estava fora do banco, né? Eu olhei pela última vez pela vidraça, assim, do banco. Quando eu olhei, eu enxerguei os dois saindo, assim, eles saíram ali de perto da mesa e se dirigiram a uma porta. Uma porta que fica praticamente no fundo, assim, já do... O local que ele estava já é o fundo lá do posto, do banco. E entrou. Eles entraram, abriram aquela porta e entraram os dois. Eu ainda vi assim quando entraram. E eu vi ele segurando o papel, o cara segurando o papel. Aí, agora hoje, quem gosta aí que eu fale da minha amiga Júlia, hoje eu fiz uma visitinha para ela, né? Quando eu saí lá do banco, eu me dirigi até a residência da minha amiga, sabe? Já tinha mais de uma semana, sei lá, uns 8. Deixa eu ver. Não, tem mais dias. Semana passada eu não tinha ido lá. Falei, não, vou lá na casa da minha amiga Júlia. Vou conversar um pouquinho lá com ela essa história. Aí eu me dirigi até a residência dela. Cheguei lá, estava ela, o esposo dela e um outro rapaz. Um rapaz que presta serviços para ela lá no local que ela mora. O cara trabalha para ela lá. Estavam lá tomando um café e aí eu sentei e fomos conversar um pouco, né? Eu já tinha partilhado com ela alguma coisa por telefone, assim que isso aconteceu, mas assim, sentar para conversar mesmo foi hoje. Ó, isso aqui é muito importante o que eu vou falar. Onde é que a Júlia entra nessa história? Pessoal, lá atrás, quando eu fiz, vamos voltar um pouquinho atrás, quando eu fiz a reclamação contra essa servidora no site da ouvidoria, eu estava com um contrato onde tinha um carimbo e uma assinatura, e eu vi o nome. Eu lembro dela ter assinado, mas eu estava na dúvida. Eu fiquei, será se essa mulher, será se isso aqui é ela mesma? Será se ela não usou um carimbo de outra pessoa, sei lá? O que que eu fiz? Naquela noite, no dia 8, eu peguei o nome completo dela e fui no Facebook. Fui lá no Facebook, pesquisei e aí encontrei essa mulher. Era ela mesmo, o nome bateu. Na hora que eu vi as fotos, era ela. Sabe? Eu digo, então é ela. Então eu posso botar aqui no documento que é certeza. Só que quando eu entrei no Facebook, eu vi várias fotos dela. Tava lá que ela é casada. Ela é casada. E ela estava abraçada com um cara. Um homem branco, um cara assim do rosto bem... Pessoal, eu juro pra vocês. Hoje, quando eu entrei no banco... Antes eu já estava com aquele pensamento assim, quando eu entrar na justiça contra, se eu conseguir entrar na justiça contra essa mulher, eu poderei estar comprando uma briga com um escravoceta, né? Porque ela vai contar isso aí pro marido dela, ainda pode esse marido dela querer vir atrás de mim, não sei. Foram pensamentos que veio na minha mente, né? Mas eu não deixaria de fazer por medo disso. Pessoal, quando eu entro no banco, que eu olho aquela pessoa, eu não consegui foi lembrar de onde que eu tinha visto, mas na hora que eu bati o olho, eu digo, eu já vi antes. Eu já vi aquele rosto antes. Pessoal, quando eu estou lá na residência da Júlia,
que eu conto essa história para ela, a Júlia é correntista nesse banco, nesse mesmo banco. Eu posso dizer aos senhores que é o banco onde ela mais realiza as operações dela, de crédito, de tudo. Toda assim, a maior movimentação bancária dela, por coincidência, é nesse banco. E eu nem sabia disso. Então, quando eu contei para ela, aí eu falei assim, é a Marcela, eu citei o nome. Pessoal, a Júlia conhece quem é. Ela disse, sei quem é. Ela disse, o marido dela, o cara com quem você conversou é o marido dela, é o esposo dela. Ela disse, todo mês eu vou naquele banco, todo mês eu tenho coisas para resolver naquele banco. E já teve vezes às vezes de eu chegar lá e eu ver eles chegando de carro. Eles estacionam o carro ali próximo do banco e desce os dois. Ele é gerente e ela é uma, como é que chama? Escriturária, né? Escriturária do banco. E aí ela disse assim, ela falou, que eu contei a situação e perguntei, o que tu acha que vai dar, Júlia? O que você acha? O que você acha que vai acontecer agora com essa reclamação? Tu acha que ele vai levar? Ela disse assim, olha, se fosse um outro gerente, que não fosse o marido dela, era capaz assim dele chamar ela para conversar, né? E olha, né, até de repente dar uma advertência verbal, falar alguma coisa. Iria ouvir a versão dela, iria chamar a atenção, mas como é o marido dela, não vai dar nadinha. Nadinha. O máximo talvez que ele vai fazer é assim, ó, sei lá, toma um cuidado aí, porque, sei lá, de repente eu saio da função de gerência, entra outro, né? Pode te dar algum problema, mas ele sendo o marido dela, não vai dar nada, ele vai abafar isso aí, não vai ter nadinha lá dentro. Pessoal, vocês acreditam que tipo assim, eu protocolei um ofício detonando. De certa forma, eu detonei com ela aqui, sabe? Pro marido dela, que é chefe dela, dentro da gente. Pessoal, vocês veem, a lei, olha como é que é as coisas. A lei diz uma coisa, mas a prática é outra. Porque nas leis aí do Brasil diz ser que não pode esse tipo de coisa dentro do serviço público, assim. Eu acho que esse banco, ele é tipo uma... Não sei, aqui é como se fosse uma sociedade mista, sabe? É público, tem parte pública ali, mas deve ter um pouco do privado também, sabe? Eu acredito até que seja mais público do que privado. Não sei. Por isso que eu falo, eles são regidos pelas leis públicas, né? Então, como assim ele, marido dela, é chefe dela lá dentro? Mas tem. Esse aí não é o primeiro caso, né? A lei diz que não pode, mas na prática, né? Vocês já sabem. Pessoal, o que eu lembro, assim, eu não tinha essa consciência que ele era o marido dela. Quando eu lembro que ele ficou sentado ali na minha frente lendo, né? Lendo. Ele só me fez uma pergunta, né? Por que eu teria que dar essa advertência? O que ela fez? Terminou, assinou, me entregou uma cópia, ó, não teve mais conversa. E foi lá para dentro, né? Vamos aguardar agora o que vai acontecer, né? A minha solicitação aqui é que ele se manifeste via ofício. Eu já disse qual é o prazo que eu poderei pagar. Eu vou tentar liquidar logo isso aí, pessoal, já para resolver logo, para até não deixar meu nome sujo, enfim. Mas assim, no mínimo eu posso pensar que é o seguinte, que eu queria perguntar isso aqui para vocês. Tentem, vocês que estão de fora da situação, raciocinar junto comigo. Eu fiquei pensando assim, como é que ele se sentiu? Como que ele se sentiu? Vocês acham? Eu pensei assim, no mínimo eu acho que ele deve ter ficado com raiva de mim. Ele se controlou ali, mas ele deve ter ficado com raiva de mim quando eu entreguei esse documento. Por exemplo, a minha amiga lá, eu perguntei assim, o que tu acha que ele, já que você está dizendo aí que é, que é um... E pessoal, certeza. Eu tenho certeza que é o marido dela. Quando ele viu assim, ela disse, não, com certeza ele ficou decepcionado. A minha amiga Júlia pensou dessa forma. Ela disse, ele ficou decepcionado, sabe? Como é que vocês acham que ele se sentiu com isso aí? Mas está aqui em minhas mãos um documento assinado por ele, protocolado. Isso aqui é mais uma provinha que eu vou ter aqui. No dia que eu for lá conversar com ele, que vai chegar o dia de eu ir lá para tratar desse problema. E eu vou tratar diretamente com ele. Vocês podem ter certeza que a conversa vai ser gravada.
Eu vou trazer uma comprovação desse pagamento, sabe? Confiar jamais. Mas assim, eu vou tirar isso aí como uma lição. Ela vai sair impune, infelizmente. Eu digo para vocês, eu só não vou colocar na mão de um advogado para dar um cansaço naquela vagabunda, porque eu não consegui o documento. É tanto que eu nem fui atrás de advogado nem nada. Como é que eu vou chegar para um advogado e querer processá-la com poucas provas? Eu tinha que ter umas provas assim. Eu já não tinha testemunha, né? Já não tinha testemunha, então, e nem gravação nem nada. Então eu ia entrar só com as provas documentais, sabe? Mas não consegui, né? Então não tem como. Mas botei isso aqui. Eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho certeza também, que ela vai ter acesso a isso aqui. Ela vai ter acesso. Por mais que seja o marido dela, né? Eu não sei se. Eu fiquei pensando assim, será que esse marido ficou tentando dissimular, se fazendo de desentendido na minha frente? Porque como é que a mulher lá disse que já tinha ligado, né? Disse que ligou e tal. O que vocês acham que vai suceder isso aqui? Eu acho que isso aqui, o que vai suceder vai ser o seguinte, vai ser quando eu procurar, possivelmente eles vão ajeitar uma forma ali Porque eu digo para vocês, se eu for lá e ele não facilitar também para mim nesse pagamento, eu compro a briga de novo. Vamos, não vai ajudar não? Pera lá. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Mas esse gosto de poder... mas eu falo para vocês, se eu tivesse gravado, pessoal, ou se eu tivesse por escrito ela não ia dar. Mas ela não ia dar de jeito nenhum, mas uma gravação, sabe? Uma gravação, tinha como eu entrar tranquilo na justiça, sabe? Mas, infelizmente, eu perdi essa oportunidade, né? Perdi. Agora só o que resta é pagar o que eu devo lá. Pagar e resolver isso aí, né? Infelizmente não vai ter como ir muito adiante, não. Eu tenho certeza que ela vai ver isso aqui. Ela vai ver isso aqui e ela vai odiar. Né? Ela vai odiar isso aqui que eu escrevi dela. Isso aqui, de certa forma, vai ferir o ego dela, né? E como assim esse cara ainda veio falar isso aqui, né? Ele não se ajoelhou aos meus pés, né? Tipo assim. Mas vamos ver aí, o desdobramento aí dessa história, depois eu compartilho aqui com vocês. O que vai acontecer nisso aí pra frente, tá? Ai. Complicado, a gente entra em duas coisas que você pensa que vai ser uma coisa boa e acaba sendo um problema. Enfim. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou comer, vou cuidar de outras coisas aí, mas possivelmente hoje ainda esse relato vai chegar até vocês. Eu vou me decidir aqui. Eu tô decidindo se eu boto tudo junto ou não boto. Acho que eu vou botar tudo junto aí. Os dois relatos. Enfim. Grande abraço aí pra vocês. Obrigado aí pela audiência, por todos que me ouviram. E é isso aí. Brigadão aí a todos, viu? Grande abraço. Tchau, tchau.